O calendário maia, olha, poucos artefatos antigos conseguiram capturar tanto a nossa imaginação, né? Principalmente por causa de uma data, 2012. Mas por trás de todo aquele mito de apocalipse existe um sistema para medir o tempo que é de uma complexidade, de uma beleza impressionante. Então bora mergulhar nisso e desvendar o que tudo aquilo realmente significava. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, a que dominou a cultura pop por anos. Foi tudo um grande mal-entendido ou tinha algo mais ali? A resposta curta é não, mas a resposta longa é muito mais fascinante. E ela nos leva direto para o coração de como uma civilização inteira enxergava o próprio tempo. E olha, para a gente já começar a colocar os pingos nos is, temos essa citação da pesquisadora Sandra Noble. A ideia de um apocalipse era completamente estranha ao jeito maia de pensar. Para eles, o fim de um ciclo não era um ponto final, mas sim um novo começo, um momento de renovação. Para entender o porquê disso tudo, a gente precisa primeiro dar uma olhada na máquina do tempo maia. E a primeira coisa a saber é que não existia um calendário. Na verdade, era um sistema com vários calendários funcionando em uma sincronia, assim, perfeita. E aqui tá o coração da coisa. Não era um relógio só, mas dois, rodando juntos como engrenagens super precisas. Um deles marcava o tempo dos deuses, dos rituais, do destino. O outro marcava o tempo da terra, sabe? Do plantio, da vida do dia a dia. E juntas, essas duas engrenagens ditavam o ritmo de toda a civilização maia. E aqui a gente vê os nomes e as funções deles. O interessante é essa dualidade. De um lado, Tzolk'in, um ciclo sagrado de 260 dias. Ele não tinha nada a ver com as estações do ano, mas sim com a energia espiritual, com rituais, com o destino de cada um. Do outro lado, o Hab, um calendário solar de 365 dias, bem mais parecido com o nosso, que guiava os ciclos práticos do plantio e da colheita. Duas ferramentas para dois mundos que viviam juntos, o sagrado e o cotidiano. Pensa no Tzolk'in como a alma do sistema. A combinação de 20 nomes de dias, como Imix e Ajal, com 13 números criava um ciclo único de 260 dias. Cada dia tinha uma energia, um significado específico. Era fundamental para tomar as decisões importantes da vida. Já o Hab era o calendário prático, o do batente. Seus 18 meses de 20 dias davam 360 dias. Mas, peraí, e os outros 5 dias para fechar o ano solar? Bom, esses 5 dias, eles eram bem peculiares. Pois é, esse período de 5 dias, o Weyab, era visto como um tempo meio fora do tempo. Acreditava-se que as barreiras entre os mundos ficavam mais fracas, tornando esses dias perigosos. As pessoas ficavam em casa, evitavam fazer qualquer coisa fora do normal, tudo para se proteger de maus espíritos. E quando essas duas engrenagens, o Tzolk'in e o Hab, giravam juntas, elas criavam uma coisa ainda maior, a roda calendárica. Levava exatos 52 anos para que uma mesma combinação de data dos dois calendários se repetisse. Imagina só, para a maioria dos maias, ver uma data se repetir era uma coisa que acontecia no máximo uma vez na vida. Era o equivalente a completar um século para a gente. Ok, 52 anos é bastante tempo. Mas e para registrar a história de séculos, de dinastias inteiras, de eventos cósmicos? Para isso, os maias precisavam de uma ferramenta muito mais poderosa. E aí que entra a contagem longa. Era um sistema diferente dos outros dois, porque ele era linear. Ele simplesmente contava os dias a partir de um ponto de partida lá no passado. Funcionava exatamente como o odômetro de um carro, só que numa escala cósmica. E que ponto de partida era esse? Segundo os cálculos deles, a data que os maias consideravam o início da criação atual corresponde no nosso calendário a 11 de agosto de 3114 a.C. Cada dia, desde então, recebia um número único nessa contagem. O sistema funcionava, na maior parte, em base 20. Começava com o Kin, que é um dia, 20 Kin formavam um Winal, aí tem uma pequena exceção, 18 Winal, não 20, formavam um Tun, de 360 dias para ficar mais perto do ano solar. Daí para frente, volta para a base 20. 20 Tun criavam um Katun, que dá mais ou menos 20 anos, e 20 Katun formavam a unidade que mais interessa para a gente, o Baktun, um grande ciclo de quase 400 anos. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela coloca tudo em perspectiva. A contagem começou no zero. O auge da civilização maia clássica aconteceu lá perto do fim do 9º Baktun. E a data que causou todo aquele alvoroço, em 2012, marcou simplesmente o final do 13º Baktun.
Beleza, a gente já entendeu a matemática, as engrenagens, mas agora vem a parte mais importante, a filosofia por trás de tudo isso. É aqui que o mal-entendido do fim do mundo se desfaz de vez. É que pra gente, o tempo geralmente é uma linha reta, né? Começo, meio e fim. Segue em frente e pronto. Mas pros maias, a coisa era completamente diferente. O tempo era um ciclo, uma espiral. Os padrões se repetiam, os eventos ecoavam através das eras, o passado não estava morto. Ele informava o que ia acontecer no futuro. E o que essa visão cíclica quer dizer na prática? Bom, primeiro, que o nosso universo não era o primeiro nem seria o último. O fim de um grande ciclo, como um Balquim, era uma baita ocasião para festas, para cerimônias, para comemorar o fim de uma era e o começo de outra. Era sobre renovação, não sobre aniquilação. Ok, com tudo isso em mente, agora sim a gente pode voltar para a famosa profecia de 2012 e entender o que ela de fato significava dentro do contexto maia. Tá aí o número: 13.0.0.0.0.0. Essa é a data na contagem longa que corresponde a 21 de dezembro de 2012. Sozinho, é só um número num sistema de calendário. E o que ela representa de verdade? O final do 13º grande ciclo de 144 mil dias. Para os maias, 13 era um número sagrado, muito importante, então completar 13 Bactuns era sim um marco super significativo. E aí a gente volta para a ideia principal de tudo isso. Da mesma forma que a gente comemora a virada do ano ou de um século, os maias viam o fim de um ciclo como uma oportunidade para celebrar e se preparar para a próxima era. O odômetro cósmico simplesmente viraria para o próximo grande número. Então, depois de toda essa viagem, o que fica? Qual é o verdadeiro legado desse sistema de tempo tão incrível dos maias? O legado, de verdade, não tem nada a ver com profecia de fim do mundo. Tem a ver com a pura genialidade por trás do sistema. É um sistema que conseguiu unir o destino de uma pessoa com a órbita de um planeta. Um relógio que podia marcar tanto um ritual sagrado quanto a história de uma dinastia por milênios. Mais do que medir o tempo, o calendário maia nos mostra que é possível perceber o tempo de um jeito completamente diferente. Não como algo que se perde, mas como um ciclo que sempre retorna. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? A gente vive num mundo governado pelo tempo linear, sempre correndo para frente. Os maias viam o tempo como uma espiral de renovação. Como será que essa diferença tão fundamental de perspectiva sobre algo que todo mundo vive, o tempo, molda a maneira como a gente vive e constrói nossas sociedades? Fica aí pra gente pensar.